O calor dentro do galpão era denso. Ana Luísa Carvalho atravessou o portão lateral às 7h30 da manhã, carregando apenas uma mochila surrada e um olhar que já havia visto máquinas morrerem devagar. O cheiro de óleo velho misturado com ferrugem a atingiu antes mesmo de enxergar a Titan X900. A perfuratriz estava lá, imóvel como uma catedral de aço esquecida, 20 metros de altura, braços hidráulicos recolhidos. Alguém havia deixado uma manta térmica sobre o painel de controle. Proteção inútil contra nada. Ninguém veio recebê-la. Isso não a surpreendeu. 2 homens de capacete laranja apareceram na entrada oposta, pararam ao vê-la, trocaram olhares. Nenhum dos 2 se aproximou. Ana continuou caminhando. A Titan ocupava o centro do galpão como monumento ao fracasso. Ao redor, estações de trabalho mostravam sinais de ocupação recente. Cabos desencapados, ferramentas abertas, garrafas pela metade. Mas ninguém ali agora. Só ela e a máquina. Ana tirou da mochila um caderno gasto. Páginas amassadas, respingos de graxa. Dentro dele, anos de anotações à mão. Diagramas que nenhum engenheiro reconheceria. Observações que nunca entraram em relatório oficial. A perfuratriz que ninguém conseguiu consertar. Ana deu a volta na base. Não procurava falhas óbvias. Estava sentindo o corpo da máquina, lendo sua postura. Máquinas têm postura. Quem trabalha em oficina sabe disso. Parou diante do painel. Estendeu a mão, mas não tocou. Sentiu o calor residual. Alguém tinha ligado a máquina recentemente. Alguém ainda estava tentando, ou desistindo. Um homem de macacão subiu a escada lateral. Não olhou para ela. Quando chegou ao topo, parou. Olhou para a Titan como quem olha para um parente em coma. Depois desceu, passou reto, sem cumprimento. Esse era o clima. Ela conhecia bem. Ana tocou a tela. Acendeu com brilho fraco. Linhas vermelhas cruzavam o diagnóstico. Falha hidráulica. Falha no sistema de rotação. Superaquecimento. Tudo errado. Tudo vermelho. Histórico de manutenção. Dezenas de arquivos. Centenas de horas. Consultorias caras. Engenheiros com currículos internacionais. Todos tinham falhado. E agora ela estava ali. A última tentativa antes da sucata. Ana fechou a tela. O ar tinha gosto de metal. Ela conhecia esse gosto. Cresceu com ele. Seu pai era torneiro mecânico. Morreu aos 53, mãos cobertas de calos, pulmão cheio de pó industrial. Nunca teve diploma. Sabia consertar qualquer coisa que tivesse eixo, engrenagem ou pistão. Foi ele quem ensinou Ana a ouvir. Máquina conversa, dizia, só não usa palavra. Ana se abaixou ao lado da base hidráulica. Colocou a mão sobre o cilindro. Fechou os olhos. Sentiu a vibração residual, quase imperceptível, que ainda habitava o metal. Algo estava vivo ali dentro. Só não estava acordado. Você é a mecânica? Ana abriu os olhos. Um homem de camisa social branca, gravata afrouxada e tablet na mão, a observava. Não tinha capacete, não tinha luvas, nada que indicasse trabalho perto de máquinas. Sou Otávio Brandão, diretor de operações. Ana se levantou devagar. Não estendeu a mão. Ele também não. Você tem até sexta-feira. 4 dias. Se não funcionar, a Titan vai ser desmontada e vendida como sucata. Entendi. Há mais de 3.000 páginas de diagnóstico. Você vai precisar revisar tudo antes de tocar em qualquer coisa. Ana olhou para ele, depois para a máquina. Depois voltou os olhos para ele. Não vou ler 3.000 páginas. Otávio levantou o rosto do tablet. Como? Vou ouvir a máquina. Silêncio espesso. Otávio franziu a testa. Seus olhos percorreram Ana da cabeça aos pés. Macacão surrado. Botas sujas. Sem equipamento técnico. Sem laptop. Sem instrumentos de medição. Você está falando sério? Completamente. Otávio deu um passo à frente. Apontou para a Titan com o tablet. Essa máquina foi analisada por especialistas formados nas melhores universidades do país.
Engenheiros mecânicos, consultores internacionais. Você acha que vai resolver algo que eles não conseguiram? Ouvindo, Ana não desviou o olhar. Sim, Otávio soltou uma risada seca. Isso é ridículo. Pode ser, mas foi você quem me chamou. A frase pousou no ar como lâmina. Otávio abriu a boca, mas não disse nada. Ana viu a mudança no rosto dele, a raiva sufocada pela lembrança incômoda. Sim, ele tinha autorizado aquela contratação. Depois de tudo falhar, depois de todos os nomes importantes irem embora, ele era o último responsável. E ela, a última chance. 4 dias, repetiu voz menos firme. 4 dias. Ele virou as costas e saiu. Ana ficou sozinha. Voltou para perto da Titan, colocou as mãos sobre a estrutura e fechou os olhos. Sentiu o frio do aço, sentiu o peso do tempo parado, sentiu algo mais, uma memória antiga, escondida nas camadas de óleo e ferrugem. Alguém tinha tocado essa máquina com carinho, alguém que entendia, alguém que sabia que máquina não obedece, máquina responde. Ana abriu os olhos e começou a trabalhar. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história está te prendendo. Se inscreve no canal, porque você vai querer descobrir se Ana consegue ou não. E se você não estiver inscrito, pode perder o próximo capítulo. Então, faz isso agora. Um clique. E a gente segue junto. Às 9 horas, o galpão ganhou vida. Vozes, portas batendo. Empilhadeiras. Ana continuava agachada ao lado do sistema hidráulico, mãos sujas de graxa antiga. Um grupo de 6 homens entrou. Uniformes novos, capacetes, pranchetas eletrônicas. Pararam a 5 metros dela. Ninguém se apresentou. Ana se levantou, limpou as mãos. Esperou. O mais velho deu um passo à frente. Cabelos grisalhos, distintivo no peito. Coordenador técnico. Henrique Lopes. Coordeno a manutenção há 12 anos. Trabalhei nessa máquina desde que chegou. Ana acenou. A diretoria me informou que você vai tentar algo, mas qualquer intervenção não autorizada pode causar danos irreversíveis. A Titan já teve 3 tentativas que pioraram tudo. Entendi. Você leu os relatórios? Não. Como não? Não preciso. Risada baixa atrás de Henrique. Ele tirou os óculos, limpou as lentes, voltou a colocá-los, controlando a irritação. Moça, essa máquina não é oficina de bairro. É equipamento de precisão que custa mais do que você vai ganhar na vida inteira. Ana não respondeu. Eu respeito mecânicos práticos. Meu pai era um. Mas tem coisas que exigem conhecimento certificado. Você tem formação em calibração de torque, análise de fadiga estrutural, diagnóstico eletrônico? Não. Então, como pretende trabalhar? Observando. Silêncio tenso. Henrique olhou para trás, para os homens. Depois para Ana. Observando. Isso. E você acha que vai encontrar algo que nossa equipe não encontrou em 2 anos? Ana inclinou a cabeça. Talvez vocês não estivessem observando a coisa certa. A frase caiu como pedra em vidro. Um técnico deu um passo à frente. Henrique levantou a mão pedindo calma. Essa máquina já destruiu reputações. Engenheiros competentes saíram daqui desmoralizados. Use os 4 dias para fazer o básico. Depois você vai embora, a gente desmonta a Titan e segue em frente. Ana olhou para a máquina. Depois, para Henrique. Vocês querem que ela funcione ou querem ter razão? Henrique piscou. Óbvio que queremos que funcione, disse um técnico atrás dele. Então me deixem trabalhar. Ana virou as costas, voltou para a base hidráulica. Agachou-se. Colocou a mão sobre o cilindro, fechou os olhos. Os homens ficaram parados, sem saber o que fazer. Henrique sinalizou. A equipe se dispersou, mas ele ficou, a 3 metros observando. Ana não se moveu, olhos fechados, mão sobre o metal, sentindo o fluxo residual de óleo. Havia um descompasso, pequeno demais para medidor digital, grande demais para ignorar. O que você está fazendo?
Perguntou Henrique, tom diferente, curioso. Escutando. Escutando o quê? O que ela está tentando dizer? Henrique deu 2 passos, abaixou-se ao lado de Ana, colocou a mão sobre o cilindro, fechou os olhos. Tentou sentir. Nada. Eu não consigo ouvir nada. Ana abriu os olhos. Porque você está procurando falha. Eu estou procurando resposta. Henrique retirou a mão. Olhou para Ana por longo momento. Havia algo novo no rosto dele. Não respeito. Dúvida. Dúvida sobre suas próprias certezas. Preciso voltar ao trabalho. Se precisar, me chame. Saiu. Ana ficou sozinha novamente. Mas agora alguém estava começando a prestar atenção. Não por confiar, por não ter mais nada em que confiar. Abriu o caderno, começou a desenhar. Não diagramas técnicos, mapas de som, lugares onde o metal vibrava diferente, pontos onde o calor se acumulava. 1 hora depois, foi até a sala de controle. Ligou a Titan no modo de diagnóstico. A máquina emitiu um som baixo, grave, ecoou pelo galpão. Todos pararam, olharam. Ana ignorou, focada no som, no ritmo, no padrão. Algo estava errado, mas não era falha mecânica, era imposição. Alguém tinha forçado a Titan a funcionar de um jeito que não era o dela, e a máquina tinha se recusado a obedecer. Ana desligou. O som cessou. Silêncio. Voltou ao caderno. Anotou, riscou. Anotou de novo. Então, pela primeira vez desde que chegou, sorriu. Ela sabia o que estava acontecendo. Agora, só precisava provar. A tarde trouxe calor úmido. O galpão parecia ferver. Ana trabalhava sozinha, ignorando o suor que escorria pelas costas. Tinha aberto 3 painéis de acesso ao sistema hidráulico. Dentro, tubulações entrelaçadas formavam um labirinto de metal e borracha reforçada. Ela não mexeu em nada. Apenas observou. Passou os dedos pelas conexões. Sentiu as marcas de ferramentas. Havia arranhões recentes. Alguém tinha tentado apertar demais. Forçado. Há vestígios de selante industrial onde não deveria haver. Improviso mal feito. Ana tirou uma lanterna pequena da mochila. Iluminou o interior do compartimento. A luz revelou manchas escuras no fundo das tubulações. Óleo velho, oxidado, mas não vazado, acumulado. Ela voltou ao caderno. Anotou a localização exata da mancha. Desenhou o padrão de distribuição. 3 manchas formavam um triângulo irregular. Não era aleatório. Um barulho de passos a fez levantar a cabeça. Um jovem se aproximava. Talvez 25 anos. Magro, óculos de aro fino, camisa da mineradora com as mangas enroladas. Ele parou a 2 metros de distância. Hesitou. Depois deu mais um passo. Oi, disse, voz baixa. Ana apenas o olhou. Eu sou Lucas, técnico júnior. Entrei aqui faz 6 meses. Ana. Lucas enfiou as mãos nos bolsos. Olhou para Titan, depois para Ana. Eu queria te pedir desculpa pelo jeito que te receberam hoje de manhã. Ana fechou o caderno. Não precisa pedir desculpa por sei, eles. Mas achei errado. Você nem tinha feito nada ainda. Silêncio breve. Ana voltou a observar o painel aberto. Lucas não saiu. Ficou ali, parado, claramente querendo dizer algo mais. Posso perguntar uma coisa? Disse ele finalmente. Pode. O que você está procurando? Ana voltou os olhos para ele. Memória. Lucas franziu a testa. Memória. Como assim? Essa máquina já funcionou. Alguém a fez funcionar. Mas algo mudou. E a mudança não foi documentada. Então a resposta está aqui. Ana bateu de leve no painel. Nas marcas que ficaram, Lucas deu mais 2 passos. Agora estava ao lado dela, olhando para o mesmo compartimento. Você acha que alguém modificou a Titan sem registrar? Tenho certeza. Mas isso seria irregular. Ana sorriu de lado. Irregular. É uma palavra bonita para dizer que funcionava, mas não estava no papel. Lucas ficou calado, processando.
Depois apontou para as manchas de óleo. Isso significa o quê? Significa que o sistema estava equilibrado de um jeito diferente. Alguém ajustou o fluxo manualmente, criou um padrão de pressão que não está nos esquemas oficiais. E como você sabe disso? Ana olhou para ele. Porque eu já vi isso antes, em outras máquinas, quando o mecânico experiente ajusta algo no olho, no ouvido, sem medidor. Deixa a marca, sempre deixa. Lucas se abaixou. Examinou as manchas mais de perto. Ana via a mudança acontecendo no rosto dele. Curiosidade substituindo ceticismo. Eu li todos os relatórios, disse Lucas ainda agachado. Não tem nada sobre ajuste manual, só calibrações certificadas. Exatamente. Lucas levantou a cabeça. Olhou para Ana. Você está dizendo que a resposta nunca foi incluída nos relatórios? Estou dizendo que a resposta foi apagada dos relatórios. A frase ficou suspensa no ar. Lucas se levantou devagar. Por quê? Porque não seguia o protocolo. Porque quem fez não tinha o funcionava, certo. Mas não podia ser explicado numa reunião de diretoria. Lucas tirou os óculos, limpou, voltou a colocá-los, gesto nervoso. Se isso for verdade, significa que a gente está tentando consertar uma máquina que nunca esteve quebrada do jeito que pensávamos. Exatamente. Passos pesados ecoaram. Henrique apareceu na entrada do corredor. Viu Ana e Lucas juntos. Parou. Avaliou a cena. Depois se aproximou. Lucas, você tem tarefas na área externa. Eu já terminei, senhor. Então revise. Não quero você aqui distraindo a... Henrique hesitou. A contratada. Lucas olhou para Ana, depois para Henrique, depois de volta para Ana. Algo mudou na postura dele. Ficou mais firme. Eu não estou distraindo, estou aprendendo. Henrique cruzou os braços. Aprendendo o quê? A observar. A palavra saiu com peso. Henrique percebeu. Sua expressão endureceu. Lucas, você é técnico certificado. Foi treinado para seguir procedimentos. Não para fazer isso. Isso o quê? Perguntou Lucas. Improviso. Ana fechou o painel. Levantou-se. Encarou Henrique diretamente. Você realmente acha que essa máquina foi consertada apenas com procedimentos? Acho que qualquer intervenção séria exige método, documentação e responsabilidade técnica. E mesmo assim ela não funciona. O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique abriu a boca. Fechou. Respirou fundo. Você tem 3 dias. Não 2. Não 3,5. 3 dias completos. Depois disso, não importa o que você ache que descobriu, a Titã vai para desmonte. Por quê? Porque tem um contrato vencendo, porque tem dinheiro envolvido, porque existem consequências reais além do seu caderninho de anotações. Ana deu um passo à frente. E se eu conseguir? Henrique hesitou. Se você conseguir o quê? Fazer ela funcionar. Você não vai conseguir. Mas e se eu conseguir? Henrique olhou para ela por longo tempo. Havia algo novo nos olhos dele. Não era raiva. Era medo. Medo de que ela realmente conseguisse. Medo de ter que explicar por que ele não conseguiu. Se você conseguir, disse Henrique, voz mais baixa, eu vou te dever um pedido de desculpas. Não quero desculpa, disse Ana. Quero que você me ouça. Henrique não respondeu. Virou as costas e saiu. Lucas ficou parado, olhando Ana com expressão misturada. Admiração e preocupação. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou. Ana voltou a se abaixar perto do painel. Não, mas vou descobrir. Lucas ficou ali por mais alguns segundos. Depois se afastou devagar, olhando para trás 2 vezes antes de desaparecer. Ana ficou sozinha com a máquina novamente. Colocou a mão sobre a tubulação. Fechou os olhos. Sentiu a temperatura. O metal estava mais frio aqui, mais frio do que deveria. Algo estava bloqueado, algo estava dormindo, e ela ia acordar. A noite chegou. Luzes brancas e frias. Ana continuava trabalhando. Já tinha aberto 7 painéis.
Mapeado 12 pontos de pressão. Identificado 3 modificações não documentadas. Alguém tinha tocado aquela máquina com conhecimento profundo. Às 8 da noite, o galpão esvaziou. Ana ficou. Sentou-se no chão, encostada na Titan. Comeu um sanduíche devagar. Olhos percorrendo a estrutura acima. Tudo projetado para a força imensa. Mas a força nunca veio. Um barulho de porta. Passos lentos. Homem velho, talvez 70 anos. Macacão desbotado, boné surrado. Carregava uma garrafa térmica. Parou ao ver Ana. Pensei que não tivesse mais ninguém aqui. Eu fico até tarde. Ele deu passos à frente. Luz revelou o rosto marcado, mãos grossas. Olhou para a Titan, depois para Ana. Você é a mecânica que chamaram? Sou. Sentou-se num banco a 3 metros. Abriu a garrafa. Cheiro de café forte. Eu estava aqui quando ela chegou. Faz quase 20 anos. Ana virou o corpo. Você trabalha aqui desde então? Trabalho. Serviços gerais. Nada técnico. Pausa. Mas eu vi tudo. Viu o quê? O homem olhou para a máquina com expressão distante. Vi ela funcionar uma vez. Por 3 meses perfurou mais fundo que qualquer outra. Parecia viva. Ana se aproximou. Sentou ao lado dele. O que aconteceu? Veio gente de fora. Engenheiros com diplomas grandes. Disseram que estava operando fora dos parâmetros, que precisava ser recalibrada, ajustada aos padrões oficiais. E recalibraram? Aceno afirmativo. Pararam a operação. Mexeram em tudo. Seguiram os manuais direitinho. Quando terminaram, religaram a Titan. E ela nunca mais funcionou. Silêncio pesado. Ana sentiu algo apertar no peito. Confirmação. Quem fez ela funcionar da primeira vez? O homem estudou seu rosto, decidindo. Damião Farias, melhor mecânico que já passou por aqui. Não tinha estudo formal. Aprendeu na prática, mas conhecia a máquina como ninguém. O que aconteceu com ele? Mandaram embora. Logo depois da recalibração, disseram que ele tinha feito modificações não autorizadas. Balançou a cabeça. Mentira! Ele salvou essa máquina. E pagaram tirando o emprego dele. Ana fechou os olhos. Respirou fundo. Conhecia essa história. Mecânico resolve problema. Problema não estava no protocolo. Protocolo é mais importante. Mecânico descartado. Ele ainda está vivo? Está. Mora na cidade. Tem uma oficina pequena. Conserta tratores, caminhões. Nunca mais quis saber de mineradora. Qual o nome da oficina? Hesitação. Por que quer saber? Porque ele é a resposta que eu preciso. O homem a olhou longamente. Depois acenou. Oficina Farias. Rua dos Operários 247. Mas não sei se ele vai querer falar. Ficou magoado. Ana se levantou. Obrigada. De nada. Último gole de café. Posso te dar um conselho? Pode. Se você conseguir fazer essa máquina funcionar do jeito que o Damião fez, não conte para ninguém como. Deixa eles acharem que foi sorte, porque se você explicar, vão querer mudar. E quando mudarem, ela vai parar de novo. Ana olhou para a Titan. Não vou deixar isso acontecer. Tomara que não. Levantou-se, guardou a garrafa. Boa sorte, moça. Você vai precisar. Ele se afastou. Ana ficou sozinha. Olhou para o relógio. 21 horas. Voltou para perto da máquina. Abriu o caderno numa página em branco. Desenhou um círculo no centro. Dentro, Damião Farias. Ao redor, traçou linhas, conexões, padrões. Tudo começava a fazer sentido. Não era falha. Nunca foi. Era sabotagem involuntária. Corrigiram algo que não estava quebrado. Ana fechou o caderno. Caminhou até a saída. Noite clara. Estrelas cobrindo o céu. Olhou para trás. A Titan permanecia imóvel, banhada pela luz artificial. Gigante adormecida. Eu vou te acordar, sussurrou. Prometo. E pela primeira vez sentiu que a promessa era real. Amanhã iria procurar Damião. Amanhã amanheceu cinza. Ana saiu do hotel às 6h30. Pegou o ônibus até o centro.
A Rua dos Operários ficava na zona industrial antiga, galpões enferrujados, oficinas improvisadas. O número 247 era um prédio baixo, pintura descascada, portão entreaberto, placa de madeira, oficina Farias, serviços mecânicos. Ana empurrou o portão. Rangeu. Um cachorro levantou a cabeça, depois voltou a dormir. Pátio com caminhões velhos, pilhas de peças, bancada sob lona. Tem alguém? Barulho de metal. Passos pesados. Homem apareceu. Alto, cabelos brancos em rabo de cavalo. Mãos enormes manchadas de graxa. Olhou Ana. Não disse nada. Damião Farias. Quem quer saber? Ana Luísa Carvalho. Mecânica. Preciso falar com o senhor. Damião limpou as mãos num pano. Deu passos à frente. Se é da mineradora, pode ir embora. Não sou. Fui contratada por eles, mas não trabalho para eles. Isso não faz sentido. Faz. Me chamaram para consertar a Titan X900. Mudança instantânea. Olhos estreitaram. Mandíbula travou. A Titan. Sim, e o que você quer comigo? Quero saber o que o senhor fez nela. Como fez ela funcionar? Damião soltou risada seca. Você está 20 anos atrasada, moça. Eu sei, mas as marcas ainda estão lá. Identifiquei 3 modificações, mas tem algo que não estou vendo. Só quem fez sabe. Damião virou as costas. Não tenho nada para dizer sobre aquela máquina. Senhor Damião, por favor. Não. Virou-se, voz alta. Passei 3 meses fazendo aquela perfuratriz funcionar. Sem manual, sem consultoria, sem diploma, fiz funcionar. Sabem o que ganhei? Me tiraram. Disseram que eu não tinha autorização. Mentiram para me tirar. Ana ficou calada. Damião respirou fundo. Eles não queriam que funcionasse do meu jeito. Queriam do jeito deles. Recalibraram. Seguiram os manuais. Estragaram tudo. Olhos para Ana. E agora vem me procurar? 20 anos depois? Eles não me mandaram. Vim por conta própria. Por quê? Porque sei que o senhor estava certo, e eles errados. Silêncio. Damião estudou seu rosto, acenou para a bancada. Vem cá. Ana seguiu. Ele sentou-se num banco, pegou o cigarro, não acendeu. O que você já descobriu? Ana mostrou o caderno. Diagramas, pontos de pressão, padrões de calor. Damião olhou, virou páginas, expressão mudou. Você conseguiu ver isso tudo? Consegui. Mas ainda falta algo. O som está errado. Há um descompasso. Damião fechou o caderno. Devolveu. Olhou para o vazio. O sistema de rotação primária. Tem 3 acoplamentos magnéticos. Os manuais dizem que precisam estar sincronizados eletronicamente. Mas não precisam. Ana se inclinou. Como assim? A Titan foi projetada por quem nunca viu ela funcionar. Quando chegou aqui, a realidade era diferente. Terreno, temperatura, umidade, tudo afetava. Os acoplamentos travavam. Então desconectei 2. Desconectou? Deixei só um operando. Ajustei manualmente a tensão. A máquina perdeu 10% da força teórica, mas ganhou estabilidade real. Funcionava perfeita. Ana anotou rapidamente. E quando recalibraram? Religaram os 3, forçaram sincronização eletrônica. A máquina entrou em conflito. Nunca mais funcionou. Por que nunca contou? Risada amarga. Contei, expliquei, mostrei, mas não tinha como colocar em relatório. Como você documenta sentimento? Não documenta, só faz. Exatamente. Por isso me tiraram. Ana fechou o caderno. Vou fazer ela funcionar de novo. Do jeito certo. Do seu jeito. E dessa vez vai ficar registrado. Damião balançou a cabeça. Não vai adiantar, eles vão querer mudar. Não se eu não deixar. Damião a olhou. Depois sorriu. Cansado, mas genuíno. Você parece com alguém que conheci. Teimosa do mesmo jeito. Levantou-se. Vai precisar de ferramentas específicas. Tenho algumas. Pode levar. Ana sentiu algo apertar na garganta. Obrigada. Damião entrou. Voltou com caixa de metal. Abriu. Ferramentas antigas, bem cuidadas.
chaves customizadas, calibradores manuais. Isso foi do meu pai. Ele me ensinou tudo. Agora passo para você, mas só se prometer uma coisa. O quê? Não deixa eles matarem essa máquina de novo. Ana pegou a caixa. Prometo! Saiu carregando o peso. Damião ficou na porta, observando. Quando chegou ao portão, ele chamou. Moça. Ela se virou. Quando ela funcionar, me avisa. Ana acenou. Desapareceu na rua. Damião ficou ali, olhando o vazio. Depois voltou para dentro. Mas pela primeira vez em 20 anos, havia esperança no ar. Ana voltou ao galpão ao meio-dia. A caixa de ferramentas pesava no ombro. Henrique estava lá. Ao lado, Otávio Brandão. Ambos pararam ao vê-la. Otávio cruzou os braços. Onde você estava? Resolvendo o problema. Não autorizei saídas. Você tem 2 dias e meio. Ana colocou a caixa no chão. Abriu. As ferramentas de Damião brilharam. Não foi passeio, foi pesquisa. Henrique deu um passo. Olhou as ferramentas. Reconheceu. De onde você tirou isso? De quem sabe o que está fazendo? Otávio se aproximou. Exigi relatórios diários. Você não apresentou nenhum. Ana fechou a caixa. Olhou diretamente para ele. Relatórios vêm depois. Primeiro, eu conserto. Não é assim que funciona aqui. Então talvez seja por isso que a Titan nunca funcionou. Silêncio instantâneo. Otávio abriu a boca. Fechou. Veias do pescoço saltaram. Você está me desrespeitando? Não. Estou tentando fazer o trabalho que vocês não conseguiram. Saia, agora. Ana não se moveu. Me contrate ou me demita, mas decida. Porque se eu sair agora, a Titan nunca mais vai funcionar. E você sabe disso. Otávio respirou fundo. Olhou para Henrique, para a máquina, de volta para Ana. Raiva misturada com desespero. 2 dias. Se não funcionar, você sai sem referências. Sem pagamento integral. Sem nada. E se funcionar? Você recebe o acordado. E nunca mais volta aqui. Combinado. Otávio virou as costas e saiu. Henrique ficou. Olhou para a caixa. Essas ferramentas são do Damião? Ana acenou. Henrique passou a mão nos cabelos. Então você sabe. Sei. Os acoplamentos magnéticos, a sincronização forçada. Tudo. Henrique sentou-se, tirou o capacete. Eu estava aqui quando recalibraram. Fui um dos técnicos que seguiu ordens. A gente sabia que estava funcionando, mas disseram que não estava nos padrões. Olhou para Ana. Eu não discuti. Devia ter discutido. Por que não discutiu? Porque era novo. Achei que diploma significava que eles sabiam mais que o Damião. Estava errado. Ana sentou ao lado. Foi todo mundo. Protocolo vence experiência sempre. Mas não devia. Não. Henrique se levantou. O que você precisa de mim? Acesso total ao sistema de rotação. Sem perguntas. Confia em mim por 2 dias. Ok, mas tem uma condição. Qual? Me ensina o que você está fazendo. Quero aprender. Ana sorriu pela primeira vez. Henrique estendeu a mão. Ana a apertou. Vamos consertar essa máquina. Nas horas seguintes trabalharam lado a lado. Ana abriu o compartimento do sistema de rotação. Localizou os 3 acoplamentos, 2 ainda conectados, forçando sincronização que nunca deveria existir. Lucas apareceu por volta das 3. Viu os 2 trabalhando. Aproximou-se. Ficou observando. Ana desconectou o primeiro acoplamento. Clique seco. A tensão mudou. Você sentiu? Perguntou Ana. Henrique colocou a mão sobre o painel. Senti. A vibração diminuiu. Não diminuiu. Equalizou. Lucas colocou a mão também. Fechou os olhos. Abriu, surpreso. É diferente. Mais suave. Máquina não precisa de força bruta. Precisa de equilíbrio. Desconectou o segundo. Outro clique. A Titan parecia respirar diferente. Algo preso se soltou. Ana pegou um calibrador manual de Damião. Antigo, marcado. Ajustou a tensão do acoplamento restante. Girou devagar, sentindo.
escutando. Henrique observava. Anotava mentalmente. Ana terminou. Limpou as mãos. Agora testamos. Foram à sala de controle. Ana ligou o diagnóstico. A Titan emitiu o som grave, mas diferente. Mais uniforme, sem descompassos. Os três escutaram em silêncio. O som se estabilizou. Manteve frequência, depois começou a subir, lentamente. A Titan estava respondendo. Lucas olhou para Ana, arregalado. Está funcionando? Ainda não, mas está acordando. Ana desligou. Não queria forçar. A máquina precisava se adaptar. Henrique soltou o ar. Meu Deus, ela realmente está respondendo. Ana fechou o painel. Amanhã continuamos. Hoje ela precisa descansar. Máquinas não descansam, disse Lucas. Ana olhou para ele. Descansam. Você só não sabe ouvir ainda. Saíram juntos. Sol começava a se pôr. Céu alaranjado. Henrique parou. Ana, queria te pedir desculpa pelo jeito que te tratei. Já passou. Não, fui arrogante. Achei que você não sabia nada. E você sabia tudo. Ana colocou a mão no ombro dele. Você não sabia porque ninguém te ensinou. Agora sabe. É o que importa. Henrique acenou, entrou no carro. Lucas ficou. Como você aprendeu tudo isso? Ana olhou para o céu. Meu pai me ensinou a ouvir. Disse que máquina não é inimiga, é parceira. E parceiro a gente respeita. Lucas acenou devagar. Obrigado por me deixar ver. Ele se afastou. Ana ficou sozinha. Olhou para o galpão. A Titan estava lá, quase viva, quase pronta. Amanhã seria o dia decisivo. Sentiu o peso da promessa feita a Damião e não ia deixar eles matarem a máquina de novo. A manhã do penúltimo dia chegou com névoa. Ana entrou no galpão às 5 da madrugada. A Titã a esperava, diferente. Havia tensão no ar, promessa. Colocou a mão sobre a base. Sentiu calor residual. A máquina tinha mantido temperatura. Bom sinal. Lucas chegou às 6. Henrique, 10 minutos depois. Nenhum devia estar ali tão cedo, mas estavam. Vamos começar? Perguntou Lucas. Ana acenou. 3 horas revisando cada conexão. Ana trabalhava com precisão cirúrgica. Henrique anotava. Lucas observava, aprendendo a linguagem entre mecânica e máquina. Às 9, Otávio apareceu. 3 homens de terno o acompanhavam. Auditoria externa. Vieram avaliar antes da decisão final de desmonte. Ana não parou. Decisão quando? Amanhã. 12:00. Ela olhou para ele. Então temos até amanhã. Não, até hoje. Se não houver progresso concreto até às 5, a auditoria recomenda desmonte imediato. Ana limpou as mãos. Levantou-se. Progresso concreto. O que isso significa? Um auditor deu um passo. Homem de meia idade, óculos. Operação funcional. Não testes. Operação real, com perfuração confirmada. Ana sentiu o peso. Não era só ligar, era fazer trabalhar. 8 horas. Me deem 8 horas sem interrupção. Às 5 da tarde, a Titan vai estar funcionando. Ou não. Mas preciso de silêncio. O auditor olhou para Otávio. Aceitável? Otávio hesitou. Olhou para Ana. Havia medo de estar errado desde o começo. Aceitável. Os auditores saíram. Otávio ficou por segundos. 8 horas. Não desperdice. Foi embora. Ana virou-se para Henrique e Lucas. Precisamos terminar a calibração. Agora. Mergulharam no trabalho. Ana comandava. Henrique e Lucas executavam. Sincronia crescia, 12:00. Não pararam para comer. 1 hora. Sistema hidráulico testado. Pressão estável. 2 horas. Sistema elétrico revisado. Conexões seguras. 2:30. Ana parou. Algo não estava certo. Um detalhe. Pequeno. Crucial. Fechou os olhos. Respirou. Tentou ouvir. Então percebeu. O filtro de óleo. Henrique, quando foi a última troca do filtro principal? Henrique verificou. Há 6 meses, dentro do prazo. Não importa o prazo. Precisamos verificar. Abriram o compartimento.
Ana iluminou. O filtro estava visivelmente sujo, não obstruído, mas sujo o suficiente para criar micro-resistência. Isso, é isso. Trocaram o filtro. Mas Ana sabia. Quase em sistemas complexos, às vezes a solução está no mais simples. 3,5. Ana fechou o último painel. Olhou para Henrique e Lucas. Está pronta. Tem certeza? Perguntou Lucas tenso. Não, mas só tem um jeito de saber. Foram à sala de controle. Ana posicionou-se diante do painel. As mãos tremiam. Respirou fundo. Colocou a mão sobre o botão. Agora. Pressionou. A Titan emitiu um som baixo, depois mais alto. Painéis acenderam. Verde, verde, verde. O sistema de rotação começou a girar. Devagar, suave, sem travamentos. Vibração constante, rítmica. Henrique segurou a respiração. Lucas apoiou-se na parede. Pressão hidráulica, estável. Temperatura, normal. Rotação, crescente. A Titan estava acordando. Então, pela primeira vez em 20 anos, o braço mecânico se moveu. Lento, preciso. Estendeu-se completamente, depois recolheu. Sem falhas. A máquina estava viva. Meu Deus, sussurrou Henrique. Ana desligou. Não queria forçar. Era o que importava. Tinha funcionado. Olhou para os dois, lágrimas nos olhos de Lucas. Henrique sorria, incrédulo. A gente conseguiu, disse Lucas. Vocês conseguiram, corrigiu Henrique. Ana balançou a cabeça. Nós conseguimos. Todos nós. 4 horas. Ana saiu. Pegou o celular, ligou para Damião. Ele atendeu no terceiro toque. Alô? Ela está funcionando. Silêncio longo. Depois, voz baixa, carregada. Como? Do seu jeito. Exatamente do seu jeito. Ana ouviu Damião soluçar. Alívio de 20 anos. Obrigado, moça. Obrigado você, por me ensinar. Você já sabia, só precisava de coragem para fazer. Ana desligou, voltou para dentro. Henrique a esperava. Otávio acabou de ligar. Quer trazer os auditores? Pode. Tem certeza? Ana olhou para a Titan, imponente, silenciosa, pronta, absoluta. Às 5, Otávio entrou com os 3 auditores. A equipe técnica inteira acompanhava. Mais de 20 pessoas. Todos queriam ver. Ana estava diante do painel, esperando. Otávio parou a 3 metros. Pode começar. Ana olhou para ele, depois para os auditores, depois para a equipe. A Titan X900 vai operar agora, exatamente como foi projetada, não do jeito que está nos manuais, do jeito que funciona. E pressionou o botão. A máquina rugiu para a vida. O rugido da Titan ecoou pelo galpão como trovão. Todos paralisados. O som era diferente, mais profundo, mais vivo, mais certo. Painéis verdes, pressão estável, temperatura ideal, sistema de rotação em harmonia. A máquina não estava apenas funcionando, estava respondendo. Ana manteve a mão sobre o painel, sentindo cada vibração. A Titan tinha acordado. Um auditor se aproximou. Quanto tempo ela pode operar assim? O tempo necessário. Precisamos de demonstração completa, perfuração real. Ana olhou para Otávio. Tem material de teste? Temos um bloco de granito. Para calibração. Está no pátio. Tragam. 20 minutos depois o bloco estava posicionado. 2 metros de altura, 1 de largura. Denso. Perfeito. Ana ajustou os parâmetros. Não seguiu configurações padrão, usou as de Damião, as marcadas no metal, não nos manuais. Pode começar. Ana ativou o sistema. A Titan se moveu com precisão. Braço estendido. Broca desceu. Tocou o granito. Começou a girar. Som limpo. Controlado. A broca penetrou como se fosse argila. O granito não rachava. Era perfurado. Centímetro por centímetro. Ninguém respirava. 10 centímetros. 20. 30. 50. 1 metro. O auditor verificava o tablet. Eficiência 20% acima do projetado. 1,5 metro, 2 metros. A broca atravessou completamente. Saiu do outro lado. Limpa. Precisa.
Ana desligou. A Titan recuou. Parou. Silêncio absoluto. Então Lucas começou a aplaudir. Depois Henrique, depois toda a equipe. O aplauso cresceu, ecoou. Otávio não aplaudiu. Ficou parado, olhando. Rosto era mistura de alívio e vergonha. O auditor se aproximou. Isso é extraordinário. Como você conseguiu? Escutei o que a máquina estava tentando dizer, mas os diagnósticos anteriores respondiam às perguntas erradas. A auditor acenou, anotou. Vou recomendar continuidade operacional, com uma condição. Você documenta tudo, cada ajuste, precisa estar registrado. Ana olhou para Henrique. Ele acenou. Vou documentar, mas do meu jeito, com linguagem que qualquer mecânico experiente entenda. O auditor hesitou, depois sorriu. Aceitável. Os auditores saíram. Equipe se dispersou. Otávio ficou. Aproximou-se. Eu preciso te pedir desculpa. Ana o olhou. Duvidei de você desde o começo. Achei que era tentativa desesperada. Estava errado. Estava. Você fez em 4 dias o que não conseguimos em 20 anos. Não fiz sozinha. Henrique ajudou. Lucas ajudou. Damião me ensinou. E a máquina cooperou. Otávio balançou a cabeça. Te devo mais do que desculpas. Não me deve nada, mas deve algo ao Damião Farias. Otávio franziu. Ele foi quem fez a Titan funcionar pela primeira vez. E vocês o demitiram por isso. Eu não sabia. Você sabia. Todo mundo sabia. Só escolheram fingir. Otávio ficou calado. Olhou para o chão. O que você quer que eu faça? Reconheça. Publicamente. Coloque o nome dele nos registros. Diga que foi ele quem descobriu como fazer funcionar. Que eu só segui o método dele. Isso vai complicar relatórios. Não me importa. É o que é justo. Otávio respirou fundo. Acenou. Vou fazer. Quando? Amanhã. Na reunião de diretoria. Eu vou estar lá. Não é necessário. Eu vou estar lá. Otávio entendeu. Não era negociável. Acenou e saiu. Ana ficou sozinha com a Titan. Colocou a mão sobre a base. Sentiu o calor residual. Você está viva de novo. E dessa vez vão te deixar viver. A porta se abriu. Henrique entrou. 2 garrafas de refrigerante. Ofereceu uma. Achei que pudesse estar com sede. Ana aceitou. Bebeu metade de uma vez. Obrigada. Henrique Trabalhei nessa máquina por 12 anos. Você conseguiu em 4 fazendo o oposto. Você conseguiu também. Só precisava da permissão certa. Permissão para ignorar regras. Permissão para confiar no que você sabe que funciona. Mesmo quando não está no papel. Henrique tomou um gole. Você vai continuar aqui? Não. Meu contrato acaba amanhã. E se te oferecerem contrato permanente? Não vou aceitar. Por quê? Porque trabalho melhor resolvendo o que ninguém mais consegue. Quando está resolvido, eu vou embora. Henrique sorriu. Você é igual ao Damião. Espero que sim. Silêncio. Bebendo refrigerante. Olhando a máquina. Henrique se levantou. Vou para casa. Você fica? Fico mais um pouco. Não trabalhe demais. Você já salvou a máquina. Agora salva você. Ele saiu. Ana ficou. Terminou o refrigerante. Voltou perto da Titan. Abriu o caderno. Última página. Desenhou a Titan. Não técnico, retrato. A máquina como realmente era. Viva, forte, própria. Embaixo escreveu. Algumas coisas só funcionam quando você deixa elas serem o que são. Fechou o caderno. Guardou. Olhou para a máquina. Até amanhã. Saiu. Lá fora, noite estrelada. Respirou fundo. Ar frio. Amanhã viria a reunião, o reconhecimento oficial, o fechamento. Mas hoje a vitória era dela, de Damião, de Henrique, de Lucas, de todos que acreditaram. Ana sorriu e foi descansar. A manhã da reunião amanheceu fria. Ana vestiu calça jeans limpa e camisa de botão. O mais próximo de formal que tinha. Pegou o caderno, guardou na mochila, saiu às 8, chegou à mineradora às 8:30.
Prédio administrativo, 3 andares de vidro, ar-condicionado gelado, carpete silencioso, diferente do chão de fábrica. A secretária a recebeu surpresa. Posso ajudar? Ana Luísa Carvalho. Reunião de diretoria. A secretária verificou o computador. Franziu a testa. Não vejo seu nome. A porta se abriu. Otávio apareceu. Está tudo bem. Ela pode entrar. A sala era grande. Mesa de mogno, cadeiras de couro, 7 pessoas sentadas, ternos caros, expressões sérias. Otávio indicou uma cadeira ao fundo. Ana sentou, esperou. A reunião começou. Números, projeções, relatórios. Ana escutou sem entender metade. Não era seu mundo. Depois de 40 minutos, o assunto mudou. Vamos falar sobre a Titan X900, disse uma mulher de cabelos grisalhos na cabeceira. Diretora-geral. Otávio se levantou, conectou o tablet. Imagens da Titan apareceram. A Titan estava inoperante há 20 anos. Custou milhões em consultorias. Há uma semana, decidimos por última tentativa. Avançou o slide. Foto de Ana apareceu, agachada ao lado da máquina. Contratamos Ana Luísa Carvalho, mecânica com 20 anos de experiência prática, sem formação universitária, sem certificações oficiais, murmúrios. Em 4 dias, ela identificou e corrigiu o problema que não resolvemos em 2 décadas. Vídeo da demonstração. A Titan perfurando granito. Som limpo. Movimento preciso. Silêncio. A diretora falou. Como ela conseguiu? Otávio hesitou. Olhou para Ana. Ela acenou. Ele respirou. Ela seguiu o método desenvolvido há 20 anos por Damião Farias, nosso ex-mecânico-chefe. Mais murmúrios. Damião Farias foi demitido em 2006, depois que fez a Titan funcionar pela primeira vez. Por quê? Porque fez modificações não autorizadas. Funcionou perfeitamente, mas não seguia protocolos. Decidimos recalibrar aos padrões. Quando fizemos, a Titan nunca mais operou. A diretora se inclinou. Então nós causamos o problema? Resolvemos o problema errado. Damião tinha a solução certa. Escolhemos ignorar. Silêncio pesado. E a senhorita Carvalho refez o trabalho dele? Ana se levantou. Com sua licença. Todos olharam. Ela caminhou até a frente. Eu não simplesmente refiz. Interpretei. Damião deixou marcas, padrões, ajustes. Eu li como quem lê um livro. Fui até ele. Ele me explicou. Me deu ferramentas. Me ensinou a escutar. Escutar, voz cética. Isso, máquinas falam, vibram, esquentam, fazem ruído. Cada padrão significa algo. Damião sabia ler. Eu aprendi com ele. Isso não pode ser documentado? Pode, mas não com gráficos e tabelas. Tem que ser com experiência, tempo, atenção. A diretora tamborilou os dedos. Agradeço o seu trabalho, mas operamos com processos certificados. Não podemos manter equipamentos com base em sensações. Ana sentiu raiva. Controlou. Então preferem máquina parada seguindo processos do que máquina funcionando seguindo o conhecimento real? Preferimos ter as 2 coisas. Mas vocês não têm. Tiveram 20 anos. Só conseguiram quando deixaram alguém trabalhar fora do processo. A diretora olhou para o auditor-chefe. Sua avaliação? O auditor se levantou. A máquina opera. Bem, melhor que o projetado. O método é não convencional, mas eficaz. Recomendo aceitar e documentar, mesmo criando novos padrões. A diretora pensou. Muito bem. A Titan continua operacional. Quero o relatório completo e treinamento para a equipe. Se depende de escuta, eles precisam aprender. Otávio acenou. Já estamos trabalhando. A diretora olhou para Ana. Gostaria de oferecer contrato permanente. Como consultora técnica. Ana balançou a cabeça. Obrigada. Mas não. Por quê? Porque não trabalho bem em estruturas. Resolvo problemas que ninguém mais consegue. Quando está resolvido, vou embora. A diretora sorriu. Compreensão. Entendo. Então outra proposta.
Contrato por projeto. Quando tivermos problema que a equipe não resolve, chamamos você. No seu tempo, no seu jeito. Ana pensou. Aceito. Com uma condição. Qual? Vocês reconhecem publicamente o trabalho de Damião Farias. Colocam o nome dele nos registros. Dizem que ele descobriu como fazer funcionar. E se desculpam por tê-lo demitido. A diretora olhou para Otávio. Isso é possível? É, e é o certo. Então faremos. Vou pessoalmente entrar em contato com ele. Ana sentiu algo se soltar. Não era só vitória. Era justiça. Obrigada. A reunião terminou. Ana ficou sentada, sozinha, olhando para a foto dela na tela. 4 dias atrás, última tentativa desesperada. Agora, a pessoa que fez o impossível. Mas não se sentia diferente. Ainda era a mesma Ana, a que escutava máquinas. Otávio entrou. Você foi incrível. Ana se levantou. Só disse a verdade. Mesmo assim, obrigado. Estendeu a mão. Ana apertou. Cuida bem da Titan. Vou cuidar. Ana pegou a mochila. Prometo. Caminhou até a porta. Parou. Otávio. Sim? A próxima vez que alguém como eu aparecer... Escuta, antes de duvidar. Ele acenou. Vou escutar. Ana saiu. Lá fora, sol alto. Pegou o celular. Ligou para Damião. Alô? Eles vão te procurar. A diretora. Vão se desculpar, vão colocar seu nome nos registros. Silêncio. Depois voz embargada. Sério? Sério? Você vai ter o reconhecimento que sempre mereceu. Damião soluçou. Obrigado, moça. De nada. Era o mínimo. Olhou para o galpão ao longe. A Titan estava lá, funcionando, viva. Ana sorriu e foi embora. 3 dias depois, Ana voltou ao galpão. Não tinha sido chamada. Apenas queria ver a Titan funcionando uma última vez. Era sábado, galpão quase vazio. 2 técnicos no turno de manutenção. Cumprimentaram com acenos respeitosos. Algo tinha mudado. Ela não era mais a estranha. A Titan operava em ciclo de teste. Som constante, rítmico, perfeito. Ana ficou escutando, sentindo. A máquina estava bem, viva. Pensei que você já tivesse ido embora. Ana se virou. Lucas caminhava na direção dela, mochila nas costas, roupa casual. Vim me despedir. Lucas parou ao lado. Olhou para a Titan. Ela está funcionando há 72 horas seguidas, sem uma falha. É como se nunca tivesse parado, porque nunca deveria ter parado. Eu sei. Hesitação. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você aprendeu? A parte de escutar, de sentir. Ana pensou. Meu pai trabalhava numa oficina pequena. Ele colocava minha mão sobre o motor junto com a dele. Sente, dizia, e eu ficava sentindo até entender. Você quer aprender? Lucas acenou envergonhado. Quero, mas não sei se consigo. Fui treinado para seguir manuais, medir, calcular, não sentir. Você já começou. Como? Você colocou a mão no cilindro. Sentiu a diferença, a vibração que mudou. Isso é o começo. Lucas sorriu. Então ainda tenho chance? Claro, só precisa praticar e parar de confiar só nos números. Os números mostram o que aconteceu. O corpo da máquina mostra o que está acontecendo agora. Vou tentar. Ana estendeu a mão. Lucas apertou. Boa sorte. Por tudo. Lucas se afastou. Ana ficou mais alguns minutos. Depois caminhou até a saída. Olhou para trás. A Titã continuava operando. Constante. Viva. Ana saiu. Lá fora, Henrique a esperava, encostado no carro. Achei que estivesse aqui. Vim me despedir da máquina. Henrique sorriu. Eu vim me despedir de você. Não só a Titan, aqui, as pessoas, a forma como a gente pensa. Vocês é que mudaram. Eu só mostrei que era possível. Henrique tirou um envelope do bolso. Estendeu. Pagamento completo. Mais bônus. Você merece. Ana pegou. Guardou na mochila. Obrigada. Ana, você vai voltar? Quando te chamarmos. Ana olhou para o galpão. Vou. Se precisarem. Mas espero que não precisem com frequência. Por quê?
Porque se vocês continuarem escutando, vão resolver sozinhos. Não vão precisar de mim. Henrique acenou. Mesmo assim, é bom saber que você pode voltar. Pode contar comigo. Henrique estendeu a mão. Ana apertou. Ele a puxou para um abraço rápido. Obrigado por me ensinar a ouvir de novo. Ana sorriu. De nada. Henrique entrou no carro. Acenou. Foi embora. Ana ficou sozinha. Pegou o celular. Mensagem de número desconhecido. Senhorita Carvalho, aqui é Marta Oliveira, diretora-geral. Liguei para o senhor Damião Farias. Pedi desculpas em nome da empresa. Ele aceitou. Haverá a cerimônia de reconhecimento na próxima semana. Gostaria muito que estivesse presente. Ana digitou. Vou estar lá. Obrigada por fazer isso. Guardou o celular. Começou a caminhar. Uma buzina. Virou-se. Carro velho, azul desbotado, parou. Janela desceu. Damião ao volante. Precisa de carona? Ana sorriu. Entrou. O que você está fazendo aqui? Vim ver a Titan. A diretora me convidou. Decidi vir hoje. Já foi lá dentro? Damião balançou a cabeça. Ainda não. Estava juntando coragem. Má quer que eu vá com você? Damião olhou para ela. Acenou. Quero. Voltaram ao galpão. Entraram juntos. Damião parou ao ver a Titan. Ficou imóvel. Olhos se encheram de lágrimas. Ela está perfeita. Está. Do jeito que você deixou. Damião caminhou até a máquina, colocou as mãos sobre a base, fechou os olhos, lágrimas escorreram. Eu achei que nunca mais ia ver ela assim. Ana colocou a mão sobre o ombro dele. Agora vai ver todos os dias, se quiser. A diretora disse que pode vir quando quiser. Damião abriu os olhos. Obrigado por me devolver isso. Você nunca perdeu. Só estava guardado, agora está de volta. Damião limpou as lágrimas. Respirou fundo. Quando me tiraram daqui, jurei que nunca mais ia voltar. Fiquei com raiva. E agora? Agora percebo que a raiva não era da máquina, era deles. Mas a máquina sempre foi inocente. Olhou para a Titan. E ela está viva de novo. Está. Ficaram ali 20 minutos. Observando, sentindo, escutando. Depois saíram. Damião levou Ana até a rodoviária. Para onde você vai agora? Não sei ainda. Vou ver onde tem trabalho, onde tem máquina que ninguém consegue consertar. Damião sorriu. Você é igual a mim. Nunca para. Não, mas é bom assim. Ana, se um dia precisar de alguma coisa, me liga. Vou ligar. Quando precisar de conselho, ou só para conversar. Fico feliz. Ana pegou a mochila, saiu, inclinou-se pela janela. Até a semana que vem. Na cerimônia. Até lá. Foi Damião acenou. Ana entrou na rodoviária, comprou passagem para Goiânia. De lá veria o que fazer. Sempre tinha máquina quebrada, sempre tinha problema que ninguém resolvia. E sempre teria ela, Ana Luísa Carvalho, a mecânica que escutava. A cerimônia foi marcada para quinta-feira. Ana voltou à Serra do Norte na quarta à noite. Não dormiu bem. Cerimônias não eram seu lugar. Mas aquilo não era por ela. Era por Damião. Na manhã seguinte, vestiu a mesma calça jeans e camisa. Prendeu o cabelo. Olhou-se no espelho. Ainda a mesma. E isso bastava. Chegou à mineradora às 10. Movimento, carros chegando, pessoas de terno, câmeras, imprensa local. Uma recepcionista a reconheceu. Senhorita Carvalho, a diretora está te esperando. Sala 302. Ana subiu. Bateu. Entrou. Marta Oliveira levantou-se. Estendeu a mão. Ana, obrigada por vir. Eu disse que viria. Marta explicou o protocolo. Primeiro, história da Titan. Depois, reconhecimento de Damião. Em seguida, Ana. Eu não quero reconhecimento, disse Ana. Eu sei, mas vai receber. Marta sorriu. É protocolo. Ana aceitou. Não adiantava discutir. Desceram. Cafeteria. 2 cafés. Por que você faz isso? Perguntou Marta. Viajar, consertar, nunca parar, nunca criar raízes. Ana pensou. Porque é o que sei fazer.
E porque não me encaixo em lugares fixos. Funciono melhor resolvendo. Quando está resolvido, preciso ir. Não é solitário. Às vezes, mas é honesto. Eu sei quem sou. Não finjo ser outra coisa. Marta acenou. Admiro isso. Voltaram ao auditório. Cheio, mais de 100 pessoas. Ana viu Henrique, Lucas. Ambos acenaram. Damião estava na primeira fileira, terno velho, bem cuidado. Quando viu Ana, se levantou, abraçou, apertado. Você veio. Claro que vim. Obrigado por tudo. Para de agradecer. Você merece isso. Meio-dia. Marta subiu ao palco. Auditório silenciou. Bom dia. Hoje é um dia de reconhecimento, de justiça, de humildade. Ela contou a história. A Titã, os 20 anos parados, Ana, a descoberta. Em 4 dias, Ana identificou o problema, mas descobriu que alguém já tinha resolvido 20 anos atrás. Esse alguém está aqui, apontou para Damião. Damião Farias, o homem que fez a Titan funcionar, o homem demitido por ter resolvido do jeito certo, mas sem seguir protocolo. Damião subiu. Marta estendeu a mão. Senhor Farias, em nome da mineradora peço desculpas por não ter reconhecido seu trabalho. Por ter priorizado processos em vez de resultados. Você estava certo, nós estávamos errados. Silêncio absoluto. Damião respirou fundo. Aceito as desculpas. Não por mim, pela máquina. Ela merecia funcionar. Agora funciona. É o que importa. Aplausos. Começaram baixos, cresceram. Toda a plateia de pé. Damião desceu. Lágrimas escorriam. Ele não as escondeu. Marta voltou ao microfone. E agora, Ana Luísa Carvalho. Ana hesitou. Damião a empurrou gentilmente. Ela subiu. Marta entregou um certificado emoldurado. Ana leu rapidamente. Reconhecimento especial por excelência técnica e compromisso com a verdade. Posso falar? Por favor. Ana se aproximou do microfone. Eu não vim consertar uma máquina. Vim fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é simples. Escutar. Máquinas falam. Pessoas falam. Mas a gente passa tanto tempo olhando para números, para protocolos, que esquece de escutar. Damião sabia escutar. Por isso conseguiu. Eu só segui o caminho que ele tinha aberto. O mérito é dele. Sempre foi. Pausou. E se tem uma coisa que quero que vocês levem daqui hoje. Da próxima vez que alguém sem diploma vier aqui e disser eu sei como resolver, escutem, antes de duvidar. Escutem. Saiu do palco. Auditório explodiu em aplausos. Mais altos, mais longos. Damião segurou a mão de Ana. Apertou. Não disse nada. Não precisava. A cerimônia continuou. Discursos, fotos, perguntas. Ana respondeu o mínimo. Depois saiu pela lateral. Encontrou um canto no estacionamento. Sentou no meio-fio. Respirou. Henrique apareceu. Fugindo? Ana sorriu. Respirando. Henrique sentou ao lado. Você foi incrível. Só disse a verdade. Silêncio. Olhando o céu. Você vai embora de novo, não vai? Vou. Amanhã cedo. Para onde? Ainda não sei, mas vou descobrir no caminho. Henrique acenou. Quando voltar, a gente está aqui. A Titã está aqui. Funcionando. Por sua causa. Ana se levantou. Estendeu a mão. Obrigado. Henrique puxou para abraço. De nada. Mais uma vez. Ana voltou. Encontrou Damião conversando com técnicos antigos. Sorria, ria. Estava em casa novamente. Ela não interrompeu. Acenou de longe. Ele viu. Acenou de volta. Ana soube que estava tudo certo. Saiu. Pegou o táxi até o hotel. Amanhã seria outro dia. Outra cidade, outra máquina. Mas hoje tinha sido justiça, e justiça sempre valia a pena. 6 meses depois, Ana estava em Minas Gerais, numa fábrica de cimento, outra máquina parada. Tinha acabado de identificar a falha quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana, aqui é Henrique. Ana sorriu. Henrique, como você está? Bem, Ana, preciso te contar uma coisa. A Titan parou. Ana sentiu algo apertar. Como assim parou?
Há 2 dias, do nada. Começou a fazer um barulho estranho. Desligamos. Quando tentamos religar, não respondeu. Vocês chamaram alguém? Chamamos. 2 técnicos. Disseram que o sistema hidráulico falhou, que precisa trocar peças. Semanas de trabalho. E você acha o quê? Acho que estão olhando para o lugar errado. Tentei ouvir, como você me ensinou. O som não é de falha hidráulica, mas não consigo identificar. Eu vou para aí. Sério? Sério. Estou em Minas. Umas 8 horas de viagem. A gente espera. Henrique, você fez certo em ligar, em confiar no que ouviu. Aprendi com a melhor. Ana desligou, explicou ao encarregado. Pegou o próximo ônibus. 8h30 depois, chegou. Noite fria. Henrique a esperava. Você veio. Disse que vinha. Entraram. A Titã estava imóvel, silenciosa, mas não morta, esperando. Ana colocou a mão sobre a base. Sentiu. Frio. Rígido. Nenhuma vibração. Me conta tudo, Henrique explicou. Operação perfeita por 6 meses, até anteontem. Som agudo durante trabalho. Desligaram, tentaram religar. Som voltou mais alto. Desde então, nada. Onde está o som? Não conseguimos localizar. Parece vir de todo lugar. Ana pensou. Som de todo lugar significa vibração Corpo da estrutural. máquina. Vocês mexeram em algo recentemente? Não, só manutenção preventiva. Ana começou a verificar cada junta, cada conexão. 3 horas. Não encontrou nada errado. Tudo no lugar, tudo apertado, mas não estava. Henrique, quantas horas de operação nesses 6 meses? Henrique verificou. 3.200. E quando o Damião fez ela funcionar, quantas horas antes da recalibração? 3 meses. Operação contínua. Umas 3.000 horas. Ana fechou os olhos. Era isso. A Titã tinha atingido o mesmo ponto, o mesmo desgaste. Precisava de reajuste. Não porque quebrou, porque evoluiu. Máquinas mudam, metais se assentam. O que funcionava no dia 1 não funciona igual no dia 1000. Não é falha, é vida. Precisamos recalibrar. Mas já fizeram isso. Calibração técnica, sim, mas não real. A Titã mudou, se adaptou. Agora precisa de ajuste que acompanhe. Ana voltou ao acoplamento magnético. Colocou a mão. Mais quente que deveria. Trabalhando além da capacidade ideal. Pegou o calibrador. Ajustou a tensão, diminuiu, testou, ajustou de novo, 7 vezes até a temperatura baixar. Agora testa. Henrique ligou o diagnóstico. A Titan emitiu som baixo, sem apito, sem dissonância, indicadores verdes. Liga ela. Henrique pressionou. A Titan despertou. Som profundo, constante. Sistema de rotação girou, devagar, suave. Braço mecânico se moveu, estendeu. Recolheu. Perfeito. Meu Deus, você conseguiu. De novo. Ana desligou. Não é conserto. A Titan estava dizendo que precisava de ajuste, só não em palavras. Como eu ia saber sozinho? Você já sabia. Me ligou. Confiou no que ouviu. Só precisava de confirmação. E da próxima vez? Da próxima vez você faz sozinho, porque agora sabe o que procurar. Sabe que máquina muda, respira, envelhece, e isso não é problema. É natural. Henrique acenou. Você vai ficar? Até amanhã. Ver ela operar mais um ciclo. Depois volto para Minas. Sempre tem algo te esperando, não tem? Sempre. Ficaram ali mais 1 hora. Testando, observando. A Titã respondia bem, estável, viva. Quando saíram, madrugada tinha chegado. Onde vai dormir? Hotel. O mesmo. Quer carona? Quero. No carro, Henrique perguntou. Você nunca cansa? Ana olhou pela janela. Às vezes canso, mas não do trabalho. Canso de explicar, de convencer, de provar. Mas o trabalho, nunca, me mantém viva. Chegaram. Ana saiu. Inclinou-se. Obrigada por confiar. Sempre vou confiar. Eu sei. Henrique foi embora. Significa muito. Ana entrou, subiu, tirou as botas, deitou-se, fechou os olhos.
A Titan estava funcionando. De novo. E agora Henrique sabia como manter. O círculo estava se fechando, conhecimento sendo passado, do Damião para ela, dela para Henrique, de Henrique para Lucas. E assim por diante. Não era sobre ela, nunca foi. Era sobre a máquina e sobre quem sabia escutá-la. Ana sorriu e dormiu. 1 ano depois. Ana estava em São Paulo, num galpão industrial. Máquina de injeção plástica. Parada há 3 semanas. Ela esperava a peça de reposição. O telefone tocou. Lucas. Alô? Ana? A Titan parou de novo. Ana não sentiu aperto, sentiu curiosidade. E você descobriu o problema? Descobri. Levou um dia inteiro. Mas descobri. Ana sorriu. Me conta. Era o mesmo que da última vez. Atenção no acoplamento. Mas dessa vez identifiquei sozinho. Escutei. Senti. Recalibrei. Funcionou na primeira tentativa. Lucas, isso é incrível. Eu sei. E documentei tudo. Com linguagem Qualquer mecânico simples. Consegue seguir. Henrique revisou. Aprovou. Já está no sistema oficial. Ana sentiu orgulho. Não dela. Do trabalho. Do conhecimento se espalhando. Você fez muito bem. Só consegui porque você me ensinou. E porque Henrique confiou. E porque Damião estava certo desde o começo. Lucas, você vai ensinar outros? Vou. Já estou ensinando. Tem 2 técnicos novos. Eu coloco a mão deles sobre a máquina. Igual você fez comigo. Igual seu pai fez com você. Então o círculo continua. Continua. E vai continuar. Quando desligou, Ana ficou olhando para o telefone, sorrindo. Não era mais sobre a Titan. Era sobre a forma de pensar, de trabalhar, de respeitar o conhecimento que vem da prática. E isso estava se espalhando. A peça chegou. Ana instalou, testou. A máquina voltou a funcionar. Nos meses seguintes, viajou. Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul. Cada máquina diferente, cada problema único. Mas a abordagem sempre a mesma. Observar, escutar, sentir, responder. No Rio Grande do Sul, recebeu mensagem de Henrique. Ana, a Titan está completando 1 ano de operação contínua, sem falhas. É o melhor desempenho que ela já teve. Obrigado. Ana leu, guardou, voltou ao trabalho. Não era graças a ela, era graças a todos. A Damião, que teve coragem de fazer diferente. A ela, que teve coragem de procurar. A Henrique, que teve coragem de aprender. A Lucas, que teve coragem de ensinar. E a Titan, que teve paciência de esperar 20 anos. Ana terminou o trabalho. Pegou o ônibus para Goiás. Não tinha trabalho marcado. Apenas queria passar por Serra do Norte, ver a Titan, ver as pessoas. Chegou numa quinta. Final de tarde. Foi direto para a mineradora. O segurança a reconheceu. Abriu sem perguntas. Caminhou até o galpão. A Titan operava. Som constante, profundo, perfeito. Lucas a viu. Ana, você voltou. Abraçou, apertado. Vem, tem gente que quer te ver. Área de manutenção. Henrique, 2 técnicos novos. E Damião. Damião se levantou, abraçou. Moça. Que saudade. Ficaram conversando. Henrique mostrou os registros. Mais de 5.000 horas sem falha. Eficiência acima do projetado. Tem empresas de outros estados pedindo treinamento, disse Henrique. Querem aprender a escutar as máquinas. Estamos montando o programa. Damião vai liderar. Ana olhou para Damião. Sério? Damião acenou envergonhado. Sério, nunca pensei que ia ensinar de novo. Mas aqui estou. Você sempre foi professor. Só não deixaram. Agora deixam e vou ensinar tudo. Para que ninguém mais seja ignorado como eu fui. Ana sentiu os olhos arderem. Ficou 2 horas, conversando, vendo a Titan funcionar, vendo o conhecimento fluir. Quando saiu, céu escuro, estrelado. Henrique a acompanhou. Você vai ficar alguns dias? Não, preciso ir. Tem trabalho no Paraná. Sempre tem, né? Sempre. Ana, você mudou tudo aqui. Não só a Titan, as pessoas, a forma como pensamos.
Você plantou algo que vai crescer por gerações. Eu não plantei. Só reguei o que Damião tinha plantado. E vocês estão cuidando para que continue crescendo. Henrique sorriu. Mesmo assim. Obrigado. Abraçaram. Até a próxima. Ana saiu. Rodoviária. Comprou passagem para Curitiba. Sentou-se num banco. Tirou o caderno. Página em branco. Desenhou a Titan. Mas não como máquina, como árvore. Raízes profundas, galhos se espalhando. Embaixo escreveu: conhecimento é vivo, cresce, se espalha, mas só quando é compartilhado. Obrigada, Damião. Obrigada, Titan. Guardou. Fechou. O ônibus chegou. Ana embarcou. Janela. Olhou a cidade se afastando. Serra do Norte estava diferente. Melhor, mais justa. E a Titan continuaria funcionando. Por anos, por décadas. Não porque estava consertada, mas porque estava sendo ouvida. Ana encostou a cabeça, fechou os olhos e sorriu. O próximo desafio a esperava. E ela estava pronta. 5 anos depois. Ana estava em Belém. Máquina de corte a laser. 3 dias de trabalho. Tinha acabado de terminar. O dono apagou. Pediu para ficar, treinar a equipe. Não posso, tenho outro compromisso. Mas posso indicar alguém. Lucas Ferreira. Ele vai ensinar melhor do que eu. O dono anotou. Ana pegou a mochila. Saiu. O compromisso era real. Damião tinha ligado na semana anterior. Ana, você precisa vir aqui. Tem uma coisa que quero te mostrar. Sábado, 12h, na mineradora. Ana pegou o voo para Goiânia. Ônibus para a Serra do Norte. Chegou na sexta. Hotel. Mesmo quarto. Sábado, 12h. Caminhou até a mineradora. Parou na porta do galpão. O galpão estava cheio, não de máquinas, de pessoas. Aproximadamente 60. Uniformes de mineradoras diferentes, crachás coloridos, cadernos na mão. A Titan operava ao fundo. Som constante, familiar. Damião a viu. Sorriu. Caminhou até ela. Você veio? Vim. O que é isso? Primeiro treinamento oficial. Programa de escuta mecânica. Técnicos de 7 estados. 2 semanas. Tudo baseado no método que a gente desenvolveu. Ana olhou ao redor. Você está ensinando. Estou, junto com Henrique e Lucas. Eu falo sobre história. Henrique sobre implementação. Lucas sobre prática, como sentir, como interpretar. E funciona? Funciona. Esse é o 3º grupo. Os primeiros já voltaram. Estão aplicando, ensinando outros. O conhecimento está se multiplicando. Ana sentiu algo se expandir. Certeza de que tinha valido a pena. Tudo. Damião, isso é incrível. É, e você fez parte. Sem você, nada disso existiria. Sem você, nada teria começado. Damião a levou até a frente. Bateu palmas. Pessoal, atenção. Ana Luísa Carvalho. A mecânica que redescobriu o método, que fez a Titan funcionar, que mudou tudo. Aplausos. Ana sentiu o rosto esquentar. Um técnico levantou a mão. Como você sabe quando está ouvindo certo? Ana pensou. Você não sabe, não no começo. Você erra, muito, mas com o tempo reconhece padrões. Confia no que sente. E quando confia, acerta. Não sempre, mas na maioria das vezes. E quando erra? Quando erra, professor. Aprende. Melhor professor que existe. Mais perguntas. Ana respondeu todas, com calma, sem enfeitar. Depois se afastou. Foi até a Titan. Colocou a mão. Fechou os olhos. Sentiu. A máquina estava plena, funcionando como sempre deveria. Sem imposições. Apenas sendo o que era. Ela está feliz. Henrique estava ao lado. 5 anos. Sem uma parada não programada. É recorde. No país inteiro. E vocês continuam cuidando. Continuamos, porque agora sabemos. Máquina é viva. Precisa de atenção. Ana sorriu. Você aprendeu bem? Saiu. Lucas a esperava no estacionamento. Vim te buscar. Almoçar com a gente. Restaurante simples. Henrique, Damião, Lucas e Ana. Mesa redonda. Comida caseira. Damião contou sobre planos de expandir.
Henrique falou sobre interesse internacional. Lucas mencionou que estava escrevendo livro sobre o método. Um livro prático. Como fazer, como sentir, para que qualquer pessoa possa aprender. Vai ter seu nome. Seu, de Damião, terminaram. Do Henrique. Na calçada, Damião abraçou Ana, demorado. Obrigado por tudo. Você me devolveu algo que achei que tinha perdido. Você nunca perdeu, só estava guardado. Henrique e Lucas se despediram. Abraços, promessas. Ana pegou táxi, rodoviária, passagem para Brasília. Sempre tinha outra máquina, mas agora era diferente. Agora não estava sozinha. O conhecimento não era mais só dela, era de Damião, de Henrique, de Lucas, dos 60 técnicos, dos milhares que ainda aprenderiam. O círculo tinha se expandido, virado espiral, crescendo, alcançando lugares que Ana nunca alcançaria sozinha. E estava tudo bem, ela nunca quis ser a única, só quis fazer o trabalho, resolver, passar adiante, e tinha feito. O ônibus chegou, Ana embarcou, janela, mochila no colo, dentro o caderno, cheio, anos de anotações. Abriu, última página, escreveu: a Titan X900 não era sobre consertar uma máquina, era sobre consertar a forma como vemos conhecimento, sobre respeitar quem aprende fazendo, sobre escutar antes de julgar. Obrigada a todos. Damião, Henrique, Lucas e tantos outros. Continuem escutando, continuem ensinando, continuem passando adiante. O conhecimento é vivo, e enquanto vocês o mantiverem vivo, ele vai crescer. Ana Luísa Carvalho. Fechou, guardou, encostou a cabeça. O ônibus se moveu. Serra do Norte ficou para trás. Pequena, distante, mas não esquecida. Nunca seria. Ana fechou os olhos, sorriu. Havia máquinas esperando, sempre havia. E ela estava pronta. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E eu queria te pedir 3 coisas. Primeira, se inscreve no canal, porque tem mais histórias como essa, histórias de pessoas que fazem o impossível quando todos dizem que não dá. Segunda, deixa aquele like, porque você acabou de passar mais de 1 hora comigo, e isso merece. Terceira, e talvez a mais importante, comenta aí embaixo de onde você está me assistindo. Quero saber se você está no Brasil, em Portugal, na Alemanha, no Japão. Quero saber que essa história de escutar, de respeitar conhecimento, de fazer justiça, chegou longe. Então comenta. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque conhecimento é vivo e só cresce quando é compartilhado. Obrigado por ter ficado até o final. A gente se vê na próxima.